preponderante, importantíssima, em Samuel Venâncio. Com certeza, show de bola, Milton Naves, boa tarde para amigo ligado no Rádio Esportes. Esse é o jogo, Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Todo mundo imaginando muita dificuldade amanhã diante do CRB, às 4 horas da tarde, estádio Rei Pelé, em Maceió. Tem uma escrita também muito ruim do Cruzeiro contra times alagoanos, CRB e o CSA, desde 2019. Pedra no sapato do Cruzeiro, e é para isso que vai a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo, para somar mais 3 pontos, para quem sabe emplacar pela primeira vez nesta Série B, a 3ª vitória consecutiva, e a preparação foi encerrada há pouco na Toca da Raposa 2, e com uma presença ilustre na toca, Pedro Lourenço, do Supermercado BH, acompanhou o último treinamento, ele que foi aí um grande apoiador para a vinda do técnico Vanderlei Luxemburgo e um grande apoiador para o Cruzeiro honrar os compromissos salariais na Toca da Raposa 2. Então o Pedrinho acompanhando este último treinamento. Daqui a pouco vamos tentar esboçar um time provável, mas primeiro o atacante Bruno José está conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia para falar sobre esta semana que termina de muito treino na toca. Pela primeira vez o Vanderlei teve esse tempo para treinar. Fala, Bruno. Cara, uma semana cheia, né? Uma semana que é muito importante para sempre estar aprimorando as coisas que às vezes não tem tempo de fazer quando não tem essa semana cheia, né? Então, essa semana foi muito boa para aprimorar a parte física, a técnica, a parte tática, né? Com o professor Luxemburgo. E a semana muito importante para que a gente possa seguir evoluindo cada vez mais, né? Bruno José também comentou o fato de a turma lá da frente ajudar para que o sistema defensivo seja cada vez mais seguro nos jogos, e nos 2 últimos passou sem levar gol. E aí, Bruno? Hoje o futebol ele é muito coletivo, né, cara? Então, o ataque ajudando a defesa e vice-versa, né? A defesa também ajuda o ataque, né? Construindo jogadas. E isso tem que ser cada vez mais forte, né? O coletivo tem que estar sempre junto para que o futebol apareça naturalmente e consequentemente as vitórias venham, né? E o Marcelo Moreno, claro, né? Perdemos uma peça muito importante, mas também temos peças aqui que vão entrar no jogo e dar o seu melhor para que o Cruzeiro saia com a vitória. Bruno José também falou sobre o fato de o Cruzeiro ter vencido as 2 partidas até aqui com o Luxemburgo fora de casa e uma dificuldade maior nos jogos como mandante. Se as equipes, quando enfrentam o Cruzeiro longe de BH, se elas saem mais pro jogo e se isso facilita a atuação da equipe celeste. Cara, eu acredito que independente se a gente estiver jogando em casa ou fora, a gente tem um certo padrão, né? Uma certa maneira de jogar e isso tem que estar cada vez melhor, né? E para buscar jogo por jogo, vitória por vitória. Bruno José também comentou a importância do Vanderlei Luxemburgo para o desenvolvimento de todos, principalmente do ataque na Toca da Raposa 2. Todos, né? Do setor ofensivo, né? Tem evoluído muito. O professor Luxemburgo é um cara que tem muita experiência, né, no futebol e ele vem nos passando a sua sabedoria, né, pra gente estar melhorando cada dia mais. E eu sou um cara muito novo, né, sou um cara muito jovem e que eu continue pegando essa experiência para que eu possa evoluir no futebol. E para fechar, Bruno falou sobre o duelo deste domingo contra o CRB. É um dos jogos mais importantes para o Cruzeiro neste momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Concordo, né? Sabemos que é um jogo muito importante, mas todos os jogos, né, que temos pela frente são importantes, de extrema importância. E o Cruzeiro vai jogar todos os jogos como uma decisão, né? Vamos para Maceió para fazer um grande jogo e buscar uma vitória em cima do CRB.
Muito bem, tá aí Bruno José conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Até sobre esta dificuldade recente de enfrentar times de Alagoas, com o CSA desde 2019 e com o CRB desde o ano passado, o nosso Alexandre Simões fez um levantamento que está no itatiaia.com.br, dizendo o seguinte: Brasileiro de 2003 e vitória no Clássico no Horto. Cruzeiro de Lucha tenta superar mais um tabu. Aí o Alexandre se recorda do primeiro título brasileiro antes da unificação pela CBF, foi 2003, Cruzeiro ali conquistava até então o seu primeiro caneco, depois veio a conquista confirmada de 66, e o Alexandre cita isso. E o outro tabu que o Cruzeiro com Lucha, na época, conquistou a primeira vitória sobre o Atlético, no Indepa, no Independência, era jogo difícil sempre, e o Cruzeiro com o Lucha foi lá e venceu. E agora precisando quebrar a escrita de 10 jogos sem vencer times alagoanos. Desde 2019, Cruzeiro não sabe o que é uma vitória sobre a dupla CRB e CSA. São 5 derrotas e 5 empates em 10 partidas. Então, quem sabe, quebrando este tabu, Cruzeiro vai mostrar que realmente está com uma campanha excelente de reação na Série B do Campeonato Brasileiro. A viagem para Maceió será na tarde de hoje, o jogo amanhã, 4 da tarde, aí o Cruzeiro volta na segunda-feira. E o Vanderlei, ele que já comemorou esta semana que ele teve para treinar na Toca da Raposa 2, depois disso terá mais outra semana, até mais um pouco, só que o Cruzeiro volta segunda, então os jogadores devem ser liberados. Não sei se vai ter folga na terça, porque o jogo contra o Goiás, ele saiu do sábado, dia 4 de setembro, e passou para o dia 7 de setembro, feriado, na terça-feira em Goiânia. Então o Cruzeiro joga amanhã, depois só na outra terça, dia 7 de setembro, muito tempo também. Depois já tem a Ponte Preta no dia 11 de setembro. São os próximos jogos da equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo. Para amanhã, o Vanderlei ainda não tem o Cáceres de volta, acho até que não vai ser relacionado. Hoje fez treino físico mais uma vez na Toca da Raposa 2. Ariel Cabral e Lucas Ventura da mesma forma, trabalhos físicos nesta semana inteira na Toca, eles não voltaram a treinar com bola. Então, o Cruzeiro deve divulgar ao longo da tarde a lista dos relacionados, mas acho que eles ficam fora. E com isso, o Rômulo vai mesmo para a lateral direita, com o Flávio entrando no meio campo. Uma outra novidade deve ser a presença do Wellington Nem entre os titulares. O Nem, ele ficou no banco nos últimos jogos, mas por causa da maratona, então deve retomar a titularidade, saindo o Dudu. E a dúvida lá na frente para a vaga do Moreno, Rafael Sobis ou Thiago. Em treinos da semana, o Vanderlei chegou a testar as duas opções, talvez até leve esta dúvida pro vestiário do estádio Rei Pelé em Maceió, tendo a volta provável de Marcinho, mas a princípio ficando como opção no banco de reservas, o Marcinho, que se recuperou da Covid-19 e retorna, volta a ser opção pro técnico Vanderlei Luxemburgo. Marcinho que está fora do time desde aquele duelo contra a equipe do Sampaio, porque na véspera ele teve confirmado o teste para Covid-19, então ficou afastado, voltando agora a ser opção. Diante disso, provável Cruzeiro para amanhã: Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira. Adriano e Flávio, a dupla de volantes, bem provável, com Giovani com mais liberdade, Wellington Nem, Bruno José, Rafael Sobis ou Thiago. Ainda vou aguardar esta dúvida. Teve o último treinamento agora pela manhã e vamos esperar também a lista dos relacionados do técnico celeste para esta viagem a Maceió. O certo é que o clima melhorou e muito nos últimos dias, nas últimas semanas, desde a chegada do Vanderlei. O aproveitamento em campo, ele é
muito superior ao do Moza, ao do Felipe Conceição, então isso traz a confiança e claro, salários em dia na Toca também, na Toca 2, isso é importante para o momento. E ontem a diretoria pagou uma folha integral da parte administrativa também. O Cruzeiro vem lutando com muita dificuldade e ontem foi feito esse pagamento, todo mundo já com dinheiro na conta. E quando a gente fala de parte administrativa, aí agora tem a sede administrativa, a Toca 1, Clube Campestre e futebol de base e futebol feminino. Então a folha de junho, que deveria ser quitada no 5º dia útil do mês de julho, foi paga no dia de ontem, e o Cruzeiro buscando mais recursos porque tem atrasos também, até alguns atrasos de 2020 e outros deste 2021, que a diretoria está tentando honrar os compromissos. Todo mundo sabe que uma das saídas é a transformação em clube empresa, mas ainda tem processo importante para que a lei seja aprovada na sua totalidade. Alguns vetos do presidente Jair Bolsonaro devem ser derrubados no Congresso e o Cruzeiro aguarda isso tudo porque tem uma possibilidade real de uma antecipação de investimento que deve ser feito. O investidor está aí esperando tudo ser colocado no papel para investir, e a XP, que é uma parceira do Cruzeiro nesta busca por investidores, ela deve mesmo adiantar uma grana importante para que o Cruzeiro honre os compromissos até o final da temporada, que é uma exigência do técnico Vanderlei Luxemburgo, para trabalhar com um clima bacana e para o Cruzeiro no campo conquistar os resultados. Então, a partir de agora, Milton, é concentração total, e amanhã tem esse jogo importantíssimo que o nosso vibrante Alberto Rodrigues vai contar todos os detalhes diretamente do estádio Rei Pelé em Maceió. CRB e Cruzeiro, a bola rola às 4 da tarde.